I pledge this morning to him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by his help and by his grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements growing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma dessas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Por isso nós podemos dizer boa noite e desejar uma boa noite a todos em nome de Jesus. Hoje aqui para o nosso programa eu tenho comigo, pela primeira vez comigo, irmão Sérgio. Irmão Sérgio, boa noite, Deus abençoe. É um prazer ter irmão aqui juntos para nós termos esse companheirismo em torno da palavra. Sim, boa noite, pastor Lei, uma boa noite a todos. É sempre um prazer poder compartilhar da palavra e que ela possa entrar nas nossas vidas e fazer o efeito que ela veio para fazer nas nossas vidas. Deus abençoe a cada um. Se nós não permitirmos a palavra ter o efeito na vida, é tudo vão. Sim. Nós falávamos agora há pouco sobre a necessidade de nós aplicarmos a palavra ouvida nas nossas vidas, no cotidiano da nossa vida. Pensando dessa forma, nós conversamos antes de começar o programa aqui, nós queremos trazer a nossa conversa para você, irmão, irmã. Nós nos assentarmos aqui, eu sei que vocês estão aí em casa assentados, e fazer desse nosso momento uma conversa familiar entre ministério e a igreja. É uma família. Para a nossa conversa, então, eu queria que vocês abrissem comigo as Bíblias em Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Eu gosto dessa escritura, já preguei algumas vezes a respeito. Eu penso que é algo que nos estrutura, não é? Veja bem. Verso 10. Malaquias, capítulo 2, verso 10 em diante. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto dos nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Veja bem, você sabe que a semente de Judá, Deus não permitiu que ela passasse através da primeira esposa de Judá. A semente de Judá, ela passou através da nora de Judá. Deus não recebeu os primeiros filhos de Judá. Que coisa. Por quê? Porque aquele casamento para Deus foi uma profanação do concerto de Deus com Israel. Então Deus não recebeu aquela família. Você percebe que morreu o primeiro, o segundo teria, pelas leis de Deus, ele teria que levantar a semente do seu irmão. Ele rejeitou fazer isso e jogava a semente no chão. Deus o matou. O terceiro, Judá havia prometido para ele, havia prometido ele para Tamar, mas era um menino novo. Ela
Falou, esse menino não vai chegar à idade. Quando chegou, Judá não deu atenção, a ponto de que aquele menino, ele entra na obscuridade da história. Deus não fala mais a respeito dele. Tamar, já com a morte da sogra, ela sabia onde Judá iria passar, e ela se vestiu de prostituta, e ali ela alcançou a verdadeira semente daquela família. Então, observemos o quanto Deus dá importância para as famílias, irmão Sérgio. Sim. E às vezes as pessoas não dão hoje. A importância não é só uma importância, é uma responsabilidade. Justamente. Que Deus coloca sobre nós. Nós vemos os jovens empolgados em casar, nós vemos as moças empolgadas em ter filho, aquelas que ainda querem ter, né? Mas depois de toda essa empolgação vem a responsabilidade de uma família, que Deus coloca sobre nós a responsabilidade de um dia devolver essa família para Ele, como os talentos da parábola ali dos talentos multiplicados, filhos trabalhados. Quantos filhos Deus te deu? Deus te deu 2, me deu 2, né? O que nós vamos entregar para Deus? Senhor, os meninos davam trabalho demais, eu enterrei aí, tá aí essa coisa. Pensa. Não, Deus me deu um talento, né? Tem uma brincadeira que diz assim, veio ao mundo nu, careca e banguela. A partir daí nós trabalhamos, eles cresceram, nós ensinamos, eles falam. Agora, muita gente pensa assim, o sucesso da minha família é quando os meus filhos formarem a faculdade, tudo, e esquecem-se do lado espiritual, de granjear esse talento. Outros, não, o menino não tem que estudar, não, nós não temos condição, não tem condição de estudar, mas qualquer família tem condição de educar. Qualquer família e toda mãe tem a responsabilidade de dar luz. Sim. E que às vezes nós vemos uma grande negligência nessa parte. Agora veja, vamos terminar a leitura, né? O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isso, cobri os altares de Deus de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Faz um casamento errado, cria uma família errada, depois enche o altar de Deus de lágrimas, né? Como se Deus foi que fez aquela coisa errada. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? Por que somente um? Essa é a frase aqui. Ele buscava uma semente de piedosos. Por que Deus exige de nós o casamento com a pessoa de mesma fé? E a incompatibilidade, eu me lembro de um casamento que eu preguei aqui sobre que comunhão há entre a luz e as trevas, né? Às vezes as pessoas dentro da mesma igreja, ela toma um jugo desigual. Por que um jugo desigual? Porque a pessoa com a qual ele se casou, ela é completamente diferente. Ela pensa diferente, ela tem outro caminho. É claro que ninguém é igual, sim, mas que tenham a mesma fé. Mas dentro da mesma igreja tem gente de fé diferente, tem gente de fé diferente, tem gente de conduta diferente. E o tempo do namoro, irmão Sérgio, ele deveria ser para igualar a fé. Justamente.
para igualar as condutas, um ao outro falar. Às vezes o rapaz ou mesmo a moça tem um temor de falar: oh, você fez isso errado e isso aí eu não quero no nosso casamento, na nossa família, né? Mas vão levando ali só por agradar, e a gente acaba vendo criação de filhos com jugo desigual, economia, finanças da família com jugo desigual, projetos de jugo desigual, ele quer uma coisa, ela quer outra coisa, e você vê famílias, antes de começarem, já dilaceradas e separadas. Eu li uma coisa, irmão Sérgio, nessa mensagem, o grande reavivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo, que às vezes nós pensamos que o profeta está falando de um assunto e só olhamos a primeira coisa ali. Nós estávamos falando sobre o reavivamento e a destruição, né? Deus traz um reavivamento. O que é um reavivamento? A mesma coisa que nós encontramos lá na mensagem Poder Vivificador. Deus traz vida onde já houve vida. Então Deus traz uma alegria, um renovo, uma vida para a igreja. Logo depois, há uma advertência. Depois dessa advertência, vem uma destruição. E aí as pessoas pensam em destruição como uma bomba caindo, como uma guerra, uma coisa assim. Mas se você observar, quando o profeta irmão Brana fala sobre destruição, ele fala sobre o mundo caindo aos pedaços, o profeta olha muito pelo lado moral de uma igreja, de uma nação. Para o profeta irmão Brana, uma nação onde as mulheres não têm moral é uma nação destruída. Ainda que ela tenha boa economia, ainda que ela tenha uma política que sobressaia, tal como a América do Norte, que sobressaia sobre as outras nações, para um profeta aquilo é destruído. Uma casa para o profeta irmão Brana, ainda que exista boas paredes, ainda que tenha um bom salário, mas se não há moral, se não existe esse pilar familiar, é uma casa destruída, né? Sim. Pode ser um pouquinho extenso, mas eu quero ler isso aqui, irmão Sérgio. Parágrafo 37 da mensagem O Grande Reavivamento e o Derramamento do Espírito Santo. Irmão Brano disse assim: falando sobre os magos que acompanharam a estrela, né? Ele disse: ninguém mais escreveu sobre a estrela, sobre alguém mais que tenha visto, somente os sábios. E a razão por que tinham visto ou ouviram foi porque eles estavam buscando por ela e esperando que ela aparecesse. É o mesmo tipo de sinal do dia em que estamos olhando. Jesus disse que nos últimos dias, ou a Escritura fala, que eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade. Lembra que a Escritura diz que Deus queria uma geração de piedosos. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Você começou falando sobre a eficácia da palavra, Sim, né? sim. Na nossa vida. Se a palavra não tem eficácia, o que é eficácia? Eficácia é ela fazer aquilo para o qual ela foi designada. Se a palavra não teve o efeito, se o reavivamento não teve o efeito que ele deveria ter na vida das pessoas, da nação, da igreja, sua eficácia foi negada, né? Não é só estar nele, nem é só receber ele, mas é aplicar ele, né? A aplicação ela vai trazer grandes resultados e vai entrar realmente no plano de Deus. Sim. O que ele deseja? Ele deseja filhos
como o senhor estava falando, piedosos. Ele deseja uma família unida. Exato. Ele deseja uma família com um pensamento, caminhando no mesmo caminho. Sim. Né? Porque, irmão Sérgio, às vezes as pessoas confundem a palavra de Deus como que sendo uma coisa só para uma área específica da nossa vida. Não, a hora que eu estiver mexendo com as coisas de Deus, aí eu me apego à palavra. E eu tenho uma outra vida. Na verdade, não existe uma outra vida. A palavra, ela vem, como você disse, para filhos, para família, para trabalho. Acho que duas ou 3 quintas-feiras para trás, você está falando sobre falar lá no seu trabalho, né? Gente, eu estou indo embora, uma hora dessa eu vou embora e tal. Aplicando a palavra. Sim. Sérgio, você me entrega esse trabalho amanhã? Entrego. Hoje você trabalhou até que horas? 8 da manhã. Desde ontem. Então, por quê? Para cumprir um compromisso. Mas eu poderia deixar passar? Não. Mas a empresa não vai falar nada. Não é a empresa, é a palavra na nossa vida. Isso é uma palavra aplicada, irmão Sérgio. Assim como a palavra aplicada no seu caso. O que aconteceu com Judá aqui? Judá foi desleal com o conserto de Deus com eles. Deus veio e disse, não é para casar com mulheres estranhas. Ele casa. Deus recebe aquilo. Mas a palavra de Deus não é para tratar só da nossa área espiritual? Não. A palavra de Deus é para ela cuidar até da intenção dos nossos pensamentos. Sim. Né? E ela deve ser aplicada aí. Olha, por que desse pensamento? Nós mesmos precisamos vigiar as nossas vidas assim. A palavra, isso não combina com Deus. Esse pensamento não pode estar aqui na minha mente. Essas palavras não podem sair da minha boca. Essas ações não podem ser vistas na minha conduta. Mas por que não? Porque a palavra de Deus não combina com isso. Se um cristão não puder aplicar a palavra em todas as áreas da sua vida, eu penso que ele está até meio que desgovernado, né? Ele não vai conseguir caminhar com Deus, viver uma vida nessa dimensão, trabalhar, ter as coisas aqui e ligado no sobrenatural. Sim. Se ele não consegue aplicar em todas as áreas, se ele não consegue viver dentro de casa, se ele não consegue viver no trabalho, se ele não consegue instruir os filhos, Sim, né? sim. Tanto falando de família, tanto o homem quanto a mulher. Se o homem não pegou a responsabilidade, a mulher está ali, ela pega a responsabilidade, afinal de contas, a aplicação ela se torna individual, né? Mas quando nós falando de família, nós podemos unir aquilo e trazer aquilo com uma grande responsabilidade. O senhor falou um negócio antes ali, pastor Lei, na questão da responsabilidade, e eu penso que Deus vai cobrar de nós. Sim, com E toda como certeza. ele vai cobrar, né? Porque ele deu tudo para nós. Claro. A maneira de nós vivermos, como nós aplicarmos, todo dia nós estamos ouvindo, todo dia a gente está, de alguma forma alguém está te falando alguma coisa, né? E temos aonde recorrer um conselho, temos aonde recorrer uma palavra, e eu penso que assim, a cobrança vai ser até maior do que o próprio benefício aqui, né? Com certeza. Quer ver uma coisa, irmão Sérgio? Deixa eu só ver se... Olha só, o profeta Irmão Brana, a mensagem Um Homem Correndo da Presença do Senhor. Parágrafos 68 e 69. Olha, como que não se separa vida familiar, natural, trabalhista, uma vida secular da vida espiritual? Não, é tudo a mesma coisa. Ele diz assim, é a mesma coisa que a mensagem. Você pode dizer, ela é certa, ou isso, ou aquilo mais. Diga, concordo com ela, creio que ela é a verdade. Mas você tem que aceitá-la e ela tem que se tornar parte de você.
E você é parte dela. Você tem, então ela é sua, como um casamento, né? Quando você se casa com uma certa mulher que você escolheu, vocês são um então. É assim que é com Cristo. Quando você o vê manifestando e torna-se real, então você é parte dele e ele é parte de você. E juntos são parte da mensagem. Então, como é que pode separar essa palavra de Deus, esse Jesus da sua parte natural e aplicá-lo apenas na sua parte espiritual? Não, a palavra veio, o profeta Irmão Branham nos diz que nós viemos à igreja para ser melhores maridos, nós viemos à igreja para ser melhores empregados, melhores patrões, nós viemos na igreja para ser melhores amigos. A palavra, ela nos forma diferente, nós estamos sendo formados cidadãos celestiais, aqui na Terra. Como? Porque a nossa mensagem é celestial, ela fala de céu, ela fala de uma civilização de fé, um povo diferente, um povo que não... Aí quando você fala sobre embaixadores de Deus, né? Um embaixador de qualquer um outro país que venha viver aqui no nosso país, por exemplo, ele não tem que obedecer às leis do nosso país lá na embaixada. A embaixada ali é o país dele. Ele traz, por exemplo, eu já estive na embaixada americana, até estava com algumas pessoas, eu falei assim, olha, cuidado, aqui nós estamos debaixo das leis dos Estados Unidos. Eles estão respaldados ali pelas leis do país dele lá, e qualquer coisa que nós façamos aqui, isso será uma transgressão àquela lei lá. Ele te trata, irmão, aqui dentro do nosso país, eles nos trataram como se nós estivéssemos lá na América e fôssemos transgressores de alguma coisa. E você não consegue discutir nada ali. Gente, a melhor coisa que tem é... Por quê? Você se render e calar, por quê? Porque você está no país deles. Ora, esse aqui é o meu país. Assim também tem que ser com o cristão. Nós estamos em um país celestial. Creio que você cantou em Betim na quarta-feira, né? Sim. Está aqui dentro de mim, Sim. o meu país. Então, estamos sendo formados cidadãos celestiais aqui na Terra para nós vivermos uma civilização de fé. Vou voltar então aqui, irmão Sérgio, nessa leitura. Aí o profeta disse assim, falando sobre Timóteo, né, capítulo 3 ali, os últimos dias, ele disse, também foi falado por nosso Senhor, estes sinais seguirão aos que creem até o fim do mundo, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, ou se beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ouçam, tem havido muitas falsas personificações disso, eu admito isso. Houve muitos fanáticos que saíram, mas é só o diabo tentando esconder as coisas. Existe um verdadeiro, um genuíno Espírito Santo para realizar sinais e maravilhas, e este dia e hora tem chegado. O negócio do diabo é publicar essas coisas. Ele fez isso antes da vinda do Senhor Jesus. Vocês não se lembram do grande discurso de Gamaliel, quando se levantou alguém chamado Justus ou Jesus, que levou 400 pessoas para o deserto e todas elas pereceram? Mas estava vindo um verdadeiro Jesus. E o verdadeiro Jesus chegou em cena. Não importava quantos fanáticos tivessem vindo antes, tentando fazer isso ou aquilo para personificar. Era apenas um sinal de que o verdadeiro Jesus estava chegando. Então, quando ele veio, eles o reconheceram. Muitos daqueles que estavam esperando o reconheceram. E hoje temos tido um monte de fanatismo sobre o nome disso, daquilo e outro, mas é apenas um sinal apontando para o verdadeiro Senhor Jesus. O verdadeiro reavivamento do Espírito Santo estaria aqui em breve. E vivemos nisso. Estamos nisso agora.
Olha como o irmão Brana associa reavivamento, Espírito Santo, com algumas coisas tão simples, tão familiares, né? Ele disse: o ar ficou contaminado com os poderes do submundo, os poderes da terra. Vamos olhar o mundo agora e descobrir como o comunismo está entrando. Bem, poderíamos sair na rua aqui na América, teríamos que dizer... Tomemos, por exemplo, quando eu estava passando por um lugar há um tempo na cidade de vocês, a bonita cidade, não apenas esta, na minha cidade e em todos os lugares. Vocês encontram essas mães trabalhando nessas fábricas de material bélico e coisa e deixam os seus filhos com babás. Irmão Brana, o que tem a ver com reavivamento? Tá vendo? Não, tem assuntos que são exclusivamente espirituais. E a aplicação dele vai para quê? Deus passou na América trazendo um reavivamento. Sabe o que significa? Deus está trazendo uma vida celestial para as pessoas na Terra. Um comportamento celestial. Sim. E qual que é o comportamento celestial? Aquilo que Deus designou, só que Deus passa, por isso que vem uma destruição depois. Deus passa, as pessoas se alegram, recebem, são beneficiadas e depois elas voltam a viver a vida do mundo. Qual que é a vida do mundo, irmão Brana? Essas mães que deixaram os seus filhos com babás, olha, é uma desgraça que nossa mulher americana tenha vestido um macacão e entrado numa fábrica de material bélico para trabalhar. Não importa o quanto isso fira, é todavia uma desgraça. Isso quebra a espinha dorsal dessa nação. Esse seu bebezinho precisa de você. Deus te deu esse bebê para você mesma criá-lo, não uma babá. Isso é certo, viu? Aí o profeta irmão Brana entra, tem tanta essa implicância com mulheres fora do seu lugar, mulheres pregadoras, mulheres trabalhando, mulheres policiais. Vamos só entender isso aqui, porque senão amanhã surge um monte de questão. Mulher não pode trabalhar, não. Eu estou lendo o profeta e às vezes existem mães que os homens foram embora, como você falou, né? O pai não assumiu. Mãe, assume essa casa e cria esse filho como uma geração de piedoso. Sim, responsabilidade. Responsabilidade. Mas essa família é de vocês dois. Mãe, assuma isso. Bom, Sérgio, nós temos mãe aqui nessa igreja que criaram filhos sozinhas, trabalharam, educaram e ainda assim fizeram deles verdadeiros cristãos. Pregaram. Então, mamães, vamos entender a palavra, não é? Deus te deu esse bebê para você mesma criá-lo, não uma babá, isso é certo. Aqui há não muito tempo, houve alguns médicos que disseram: deixe o bebê deitar e chorar. Você o amamenta em um determinado momento e não o pega. Se chorar, deixa-o chorar. Eles fizeram isso há 25 anos. Essa era uma grande crença entre os médicos. Descobriram que isto gerou um monte de neuróticos. O que era para criar? Filhos piedosos. O que significa piedade lá na estatura de um varão perfeito? Ser como Deus. E neuróticos é como quem? Como o diabo. Satanás é neurótico. Entende? Bom, Sérgio, como a responsabilidade de criar a família é espiritual. Como a responsabilidade de criar a família é um assunto celestial. Por quê? Porque dependendo da forma que você cria uma família, você cria agentes para trabalharem para o diabo ou você cria agentes para trabalharem para Deus.
Estava falando um dia desse, estava até conversando com o pastor Vanderlei. Ou pelo menos ouviu-se muito falar sobre pessoas que venderam a alma para o diabo, né? Gente que o diabo dá alguma coisa e em troca elas vão fazer um trabalho para o inimigo. Sucesso, né? Sucesso, dinheiro e tudo. E aí eu pensei assim, estava pensando um dia, até cheguei a comentar, foi engraçado, algumas pessoas, o diabo dá para elas um monte de riqueza para elas fazerem determinados trabalhos. Tem muita gente que trabalha de graça para o diabo. Por quê? Porque eles foram criados neuróticos. Pessoas que se intrometem em todos os assuntos. Pessoas que carregam fofocas para lá e para cá. Olhem para a criação. Olhem para a criação. Tem muita coisa, irmão Sérgio, que veio de criação, que veio de família, distúrbio, desvio de personalidade, por falta de correção, por falta de amor, por falta de cuidado, por falta de atenção, porque você observa, por exemplo, uma família que sempre pensou, temos que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. O pai some, a mãe some e aqueles filhos ficam por ali. Famílias que vivem em contendas constantes. Aquelas pessoas crescem, formam novas famílias em contendas. O que acontece? Pessoas, você cria neuróticos que trabalham gratuitamente para Satanás. Aonde? No meio do povo de Deus. São pessoas que, eu vou dizer, podem alcançar a salvação, mas vivem uma vida completamente louca. Por isso a necessidade de um novo nascimento. Só para deixar bem mais pesado, né, irmãos e irmãs? A gente lê o irmão Brana, meu Deus. Aí ele diz, descobriram que isso gerou um monte de neuróticos, deixaram a natureza seguir seu caminho. Deus sabe o que é melhor. O bebê precisa de amor. Você tem que cuidar dele. E hoje as mães gastam todo o tempo bebendo pelos bares e coisas assim. E aí nós poderíamos tirar aqui, irmão Sérgio. Hoje as mães gastam todo o tempo nos seus celulares, nas suas redes sociais e os bebês julgados ali, chorando. Eu não tenho paciência com choro de menino, eu não tenho paciência com conversa de marido, eu não tenho paciência ao grande vilão que tem roubado a paciência, o amor, a proximidade. Larga o bebê para lá, dá ele uma mamadeira, né? Arruma como é que chama esse? Andador. Não, né? Tem uma cadeirinha assim que coloca o bebê lá. Bebê conforto. Bebê conforto é o braço da mãe, né? Põe ele lá e tem um negócio pendurado assim, ó, e aqui tem um divertimento para a criança, um entretenimento. E ele chora e aquilo balança e acalma. E mãe mesmo nada. Ele cresce com um plástico enganando ele e quem sabe até uma chupetazinha eletrônica controlada pelo celular e tal. Para quê? Agora, por que Satanás faz isso? Tudo isso, nessa pandemia, uma palavra que ficou assim, que me causou alergia, birra, repulsa, distanciamento. Bom, Sérgio, distanciamento é uma arma do diabo muito eficaz. Com certeza. Marido distante da mulher é um casamento fracassado.
pai distante dos filhos é uma família fracassada. Igreja distante do pastor, do companheirismo, da congregação, da comunhão, é uma igreja fracassada. Nação distanciada do seu trabalho, de todas as coisas, é uma nação quebrada. E é isso que o inimigo está fazendo, porque aí são só indivíduos vulneráveis, presas por qualquer coisa. Uma pessoa que vive, ela sai de casa para o trabalho, do trabalho para o quarto, do quarto para o trabalho, para a escola. As famílias, eu creio que você se lembra, é da nossa época, né? Nós nos assentávamos juntos para almoçar, para jantar, para tomar café. As famílias se reuniam na casa da avó. Vamos todo mundo para a casa da avó. Que tempo, né? Que tempo. Que tempo. Na igreja, sentando nos mesmos bancos. A igreja junto. Quantas vezes, irmão Sérgio, as nossas escolinhas de criança na igreja, eu era sentado debaixo do altar da igreja. Eu me assentei muito, assisti muito culto, sentado assim debaixo. Os meninos assentados ali, não eram... Toda época houve menino sapeca, né? Mas nós nos assentávamos ali, assistia o pastor olhando assim, os pais sentados no banco e nós assentados no chão da igreja. Mas aí foi vindo o conforto, a modernidade, o distanciamento, foi distanciando. Agora pode assistir o culto até em casa. Graças a Deus que nós tivemos essa oportunidade de transmitir culto. Mas muita gente se conformou só com isso e nem mesmo está ao vivo assistindo o culto. Não, quando eu chegar, eu assisto o culto. O culto, a melhor coisa do culto é estar lá. Sim. E aí, por que foi gravado? É para você assistir de novo. Mas tudo isso, se você olhar e aplicar isso, aí sim, espiritualmente, você vê uma manobra de Satanás para separar indivíduos. Eu fico pensando, pastor Lei, até voltando um pouquinho no assunto, eu penso que a responsabilidade de um pai e de uma mãe, voltando na família, voltando na aplicação espiritual, do cuidado, eu penso que é um grande ofício, né? E um ofício que requer tanta responsabilidade, porque não é nem assim, não é nem eu ter uma opção, eu tenho uma opção de cuidar dos meus filhos, de caminhar ele para a palavra, não é opção. Não. Eu tenho uma obrigação de fazer isso, né? Não me foi ofertado opções, não. Você não pode escolher se vai ser certo ou não, se vai ser fiel ou desleal. Sim. Você tem que ser. Tem que ser. E o mandamento é que eu encaminhe os meus filhos no caminho do Senhor, né? Para que quando eles crescerem, eles podem tomar em si uma responsabilidade. Mas que grande ofício, e eu fico pensando, pastor Lei e irmãos, na responsabilidade como cristãos. Sim. Depois de recebermos o avivamento que é a mensagem, né? Que vamos dizer, o irmão Brana, ele mostra 2 mover do Espírito Santo, e ele disse, é um óleo movido. E mais uma vez, mais um óleo movido. Ou seja, o que nós temos recebido a mensagem de uma forma há uns anos atrás. Hoje nós a recebemos como de uma forma abertura da palavra. Sim. Mais intenso. Mais intenso, mais conhecimento, mais profundidade. Aí eu penso, mais responsabilidade. Quanto mais Deus te der conhecimento e visão das coisas, mais vai te cobrar. E tem uma escritura que diz, né? Aquele que mais é dado, mais é exigido. Né? Aí Deus vai nos dar um filho, ele nos exige,
de um filho. Nos dá 2, voltando na família agora sempre, né? Nos dá 2, responsabilidade de 2 filhos, nos dá 3. Quem tem 4, 5 filhos, que responsabilidade. Mas aí é que tá. Quando nós podemos e não abrimos mão da palavra em tudo na nossa área, que coisa maravilhosa você ver filhos cristãos crescendo na palavra, trabalhando na igreja, vivendo a palavra. Você pode falar assim, combati um bom combate. Sim. Fiz o que estava proposto para mim fazer. Sim. Fiz bem, né? Não desperdicei nenhum momento do reavivamento. Exato. Não desperdicei nada e hoje estou aqui e estou esperando um grande final, né? Não é obrigação minha converter meu filho, Sim, mas falar da palavra, sim, com toda certeza. Mas criá-lo no caminho que deve andar, com toda certeza. Agora, porque salvação é individual. sim. Mas, irmão Sérgio, o seu sogro, né? Seu sogro teve quantos filhos? 14. 14 filhos. A maioria deles, todos dentro da palavra, né? Sim. Tem alguns ainda. Uns 3. Eu falo assim porque a gente convive lá com o irmão Milton. Mas que vida bem sucedida. Uhum. Aí alguém diria assim, não, mas ele recebe a aposentadoria do governo. Não é isso. Agora, não sei se você está falando sobre ser uma responsabilidade e não ser uma opção. Olha aqui, 1 Timóteo capítulo 3, os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, o ministério, excelente obra deseja. Tá bom. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. Mas aqueles meninos meus, se não for no porrete, não coloca no lugar. Não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Aí veja, então vamos tomar aqui o irmão Sérgio. O irmão Sérgio chegou entre nós recentemente. Esse moço tem um dom. Só o dom é suficiente? Não. Olha a esposa. Vamos olhar a esposa. Como é que a esposa vive? É aquela mulher judiada que você olha, ela não tem coragem de levantar a cabeça. Dá para notar uma pressão em cima. Uhum. Olhe para os filhos. Como é que é o comportamento? Não, tem um rapaz, tem um garotinho. Olha os dois. Olha se esse pai cuidou só enquanto pequeno ou se ele manteve um cuidado. Não, mas o menino já é grande. Mas continua sendo filho. Uhum. Né? Não, ninguém deve reparar a minha vida. A palavra mandou reparar. Olha, convém que ele seja... Como é que eu vou saber se ele é assim? Não, Sérgio, você é um homem bom? Mas com toda certeza. Não é para ele que nós vamos perguntar. É para a vida aplicada, para a palavra aplicada. Quanto tempo esse homem ouve a palavra? Não, ouve há muito tempo. Vamos ver se ele aplicou a palavra ao escolher uma moça. Não, a mulher não dá condição. Não, é um problema. Vamos dizer que ela tenha mudado. Vamos ver se os dois aplicaram a palavra ao criar os filhos. Não, então o dom não é suficiente para manter. Agora aí entra uma coisa interessante aqui. Encontramos todos esses requisitos na vida de alguém. Esse homem está apto, maravilha. Então, admite-se ao ministério, ao diaconato. A partir daquela admissão, já não precisa mais cuidar dessa esposa.
desses filhos. O que traz esse homem para o ministério? Essas características. Então, quando ele chega ao ministério, aí, igreja, entenda isso, entendamos isso. Vamos dizer assim, ele levanta cedo, sai, vai visitar os irmãos, chega à tarde, almoça, sai outra vez, vai para um hospital, vai fazer um trabalho na cadeia, vai fazer um evangelismo na esquina da rua ali. Como o irmão Brana disse que pregaria em todas as esquinas, ele sai, chega à noite, vai para o culto, larga a mulher em casa porque vai chegar muito tarde. No final de semana ele viaja para uma obra que está começando em tal lugar, e quando ele está em casa, ele está estudando a palavra. E a esposa? E aí larga essa esposa para lá, e essa mulher um dia enlouquece e vai embora para o mundo. A hora que ela vai para o mundo e deixa ele perdeu o ministério. E esses filhos? Aí entra, mais uma vez, responsabilidade. Aí alguém diz assim, ainda bem que isso aí é só para vocês que estão no ministério ou no diaconato. É mesmo? Seria mesmo? Deus não requer? O irmão Brana está dizendo aqui, requerendo dessa mãe que ela não deixe o bebê lá no berço. Irmãos, eu já passei assim, irmão Sérgio, com os meninos, ajudando a esposa. Meu Deus, mas o neném está com cólica. O irmão Marcos está aqui, né? Às vezes a noite toda balançando. Amor, agora eu durmo um pouquinho, você balança, faz uma massagem e dá uma coisa e tal. Não, larga lá, fecha o quarto, deixa chorar para lá e ele vai crescer dentro do psicológico dele, assim, ainda que ele não saiba, mas de forma inconsciente. Minha mãe não me ama, meu pai não me ama, ninguém cuida de mim. E aí nós temos a geração que nós temos no mundo, porque mães não amamentam, pais não carregam, não... Bom, Sérgio, eu tive visitando uma irmã no sábado passado, lá em Ouro Branco. Essa irmã trabalhou numa creche. Ela me disse assim, pastor Lei, nós temos que cuidar de 20 crianças. Cada monitor ali cuida de 20 crianças. Olha só. A mãe larga essa criança cedo lá. Então, a criança vai ser trocada, a fralda ali, parece que 2 ou 3 vezes no dia. A última vez que as monitoras da creche trocam é 4h30, 5 horas da tarde. Aí ela me disse assim, tem criança que vai para casa com aquela fralda e no outro dia ela volta com a mesma. Ela passou a noite molhada, suja, fedendo. Aquele molhado vai ferir a assadura ali, não é? Quem sabe essa criança sentiu frio, desconforto. O que essa mãe estava fazendo? Isso não importa muito. O que essa criança será? Isso importa demais, irmão Sérgio, demais. Depois, as pessoas querem que a palavra venha e transforme a natureza dela, que o pastor prega, põe a mão, expulsa aquela natureza brava. Isso aí é o diabo nesse menino. Será? O que é expulsar demônio? Muitas mães podem ser expulsadoras de demônio, não deixando brecha para o demônio entrar. Sim. Complexos, traumas, crianças que crescem pensando, eu sou rejeitada, ninguém gosta de mim. Às vezes ela não consegue explicar, porque a mãe pensa assim, qual o dia que eu te tratei mal? Porque a mãe, às vezes, pensa que enquanto essa criança é um bebê, ela não consegue diferenciar entre tratar mal e tratar bem. Vamos dizer que... Qual palavra que eu usaria aqui? Conscientemente, essa criança não sabe, mas no seu emocional ela foi rejeitada. Sim.
não foi cuidada, não foi... E aí vai crescer neurótica, nervosa, agitada. Ninguém gosta de mim. Mas como? Gosta sim. Não, ela já tem isso lá atrás. Uma criança largada num berço para chorar até não suportar mais. E como é bom, pastor Lei, como é bom e super importante nós cuidarmos quando pequeno. O senhor falou aí da família do irmão Milton. Sim. A minha esposa, ela me conta assim que quando ela começou a crescer, ela sempre lembrava. A minha mãe falava que quando eu for arrumar um rapaz para me casar, que eu arrume da igreja dela. Ou seja, desde pequena ela começou, a mãe já ensinava, olha a responsabilidade. Não é à toa que hoje nós vemos os resultados, né? Os filhos todos muito bem encaminhados, todos muito bem casados. Não é à toa que ela te encontrou, né, você? Mas aí ela via com aquilo. Mas é onde que está a igreja da minha mãe, a 320 quilômetros daqui, não tinha nada, né? Que coisa, hein? Não tinha nada, no meio do mato. Muito bom, por sinal, né? De estar, mas não tinha. E ela ficava pensando, mas como que eu vou fazer? Mas foi muito bem aplicado. Exato. Foi muito bem aplicado. Às vezes não dependeu do pai, mas dependeu da mãe que estava ali em casa, cuidando, todos os dias, né? E o resultado está aí. E é um resultado totalmente espiritual, né? Porque sempre a vida, no natural, ela tem que ser acompanhada. Tem. E vai acompanhando mesmo. Quanto nós pudermos cuidar como pequenos da melhor forma, o resultado é muito bom, né? E se cuidar não é só paparicar, vamos dizer assim. Sim. O irmão Brana fala, irmão Sérgio, da responsabilidade de às vezes até ter que dar uma surra. Justamente. Faz parte, né? Mas tem que ter um amor em tudo. Sim. Não é? O amor é corretivo. Aí é que entra a mistura aqui do espiritual, né? Irmão Sérgio, é uma coisa assim, não é bater numa criança por revolta de ter um filho. Sim. É corrigir para impedir as ações de Satanás. Sim. Uma mãe, olha que coisa doce, né? Uma mãe que amamentou, que cuidou, que não deixou no berço jogado, que trocou a fralda, depois ela pegar a varinha e castigar, corrigir. Olha, não é. Alguns podem crescer sem, outros, natureza dos filhos, né, da mesma família, são diferentes. Então, um pode crescer de uma forma, mas aí entra a sabedoria de uma mãe, sabedoria de um pai. Vê o profeta, ele disse assim, mais uma vez, um homem correndo da presença de Deus, né? Parágrafo 46, ele diz assim, falando de Jonas, ele diz, às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho. É um trabalho, família. Eu fico vendo gente velha aconselhando o jovem a não casar porque é trabalhoso. Parem com isso. Eles devem casar. Isso aí foi Deus que determinou e criar a família e ter a responsabilidade de criar a família. Mas nós temos a tendência, mulheres que às vezes aconselham uma mulher recém-casada, eu fosse você, não teria filho. Parem com isso. Meu Deus. Isso é maligno. Veja, às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho. Não queremos trabalhar. Irmãos, mães, pais, às vezes os pais muito trabalhadores, eles fazem tudo e não deixam nada para os filhos fazer. Não façam isso. Isso é mal. Ponham os filhos para trabalhar. Filhas, estatuto da criança e do adolescente, larga para lá as leis de Satanás. Esse menino não vai trabalhar na rua para sustentar uma casa, mas dentro de casa ele tem que ter suas responsabilidades. Veja, tem gente que acha que pode ganhar o pão sem trabalhar.
Mas acho que foi Salomão que disse que poderíamos encontrar aqui a resposta ao observar uma formiga. Você sabe, uma pequena formiga diz que se toda formiga não trabalha e fica deitada, essa formiga também não come nesse inverno. De modo que todos têm que trabalhar. Temos tantas coisas, temos de fazer, tanta responsabilidade que temos de encarar. Todos têm que encarar uma certa responsabilidade. Quando você chega a escolher a sua esposa e se casar, ou escolher o seu marido, você tem que assumir a responsabilidade. Quem escolheu? Você, né? Então você deve se lembrar. Talvez você constrói uma casa, é uma casa bonita, boa, e então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. Você tem que pensar que aquelas paredes lisas, bonitas, vão ter marcas de mãozinhas sujas por todo lado. Seu carro vai ser arranhado, hein? Então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos. Não tem que cortar a mão do menino, não. Ó, aqui não é para pôr a mão. Ó, aqui tem mães. Bom, Sérgio, nós criamos os nossos filhos sem esconder faca, sem esconder fósforo, sem tirar o som do lugar baixo. Isso vai quebrar. Ó, aqui não pode, tá? O armário não é lugar de brincar. Isso aqui não é para brincar. É para brincar com aquilo ali, é para fazer isso aqui. Cuidado, né? Não, eu vou prender esse menino para lá para não me dar problema. Por que espancou? Por que riscou? Por que fez isso? Por que não ensinou? Ele diz, então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos. Você tem a responsabilidade de dar, de vestir e de alimentar. Tudo é responsabilidade. É tão fácil quando as responsabilidades nos encaram de safar-nos delas e verificamos que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Mesmo muitas vezes encontramos, é difícil dizer isso, mas é verdade, que ministros muitas vezes safam-se da responsabilidade de tomarem uma posição pela verdadeira palavra de Deus quando são confrontados com ela. Eles safam-se dessa responsabilidade. Quando a verdade da palavra de Deus é trazida face a face conosco, os seres humanos, nós temos a tendência de nos safar até o último recurso. Acabei de falar com o meu sobrinho, que ele entra em uma outra coisa falando a respeito do sobrinho dele. Mas é uma responsabilidade que nós não podemos fugir dela. De estar perto, de cuidar. Mas é trabalhoso. Um dia alguém me disse assim, o senhor está gastando sua saúde aí com o ministério, viajando e atendendo esse, aquele e tal. Se eu não estivesse gastando no ministério, ele está gastando num trabalho lá fora. Meu Deus. Em alguma coisa. Você trabalha fora. Bom, Sérgio, você passou a noite toda trabalhando, hoje você está gastando a sua saúde. Então não vou gastar. Vamos. É minha responsabilidade. Deus me deu uma responsabilidade de cuidar da minha casa. Como diria São Paulo. Ele me deu uma profissão de fé. Trabalhei durante anos. Já vou para 25 anos de contribuição de INSS. Eu trabalhei fechado muito tempo e tal. Mas depois Deus me deu uma responsabilidade de cuidar do povo dele. Não vou não, porque isso desgasta a saúde. Todos têm que trabalhar. Todos têm. Não é? É uma responsabilidade. O que nós temos que ler? Só que Deus não tira uma para você fazer outra. Deus te deu, assim como uma criança, um rapazinho, vai crescendo. Quando ele começa, você dá a responsabilidade dele de aprender a andar. Ele aprende a andar. Depois falou, agora você não precisa andar mais não, porque agora você vai aprender a ler. Não, ele vai continuar andando,
vai aprender a ler, vai aprender a andar de bicicleta, depois ele vai aprender a dirigir, depois ele vai aprender isso, depois ele vai aprender. Tudo vai ficando ali e é responsabilidade dele continuar mantendo aquilo que Deus nos dá. E assim é conosco. À medida que nós vamos amadurecendo e tendo capacidade intelectual, tendo capacidade espiritual, Deus vai aumentando as responsabilidades nas nossas vidas, e é a nossa responsabilidade cuidar dessas coisas. Sim. Irmão Sérgio? Com certeza. Não, isso eu não vou fazer. Eu vou arrumar uma forma virtual de atender as pessoas. Eu vou arrumar uma forma virtual de cuidar das crianças. Eu vou arrumar uma forma virtual de cuidar da esposa. O que nós vamos criar? Neuróticos, famílias neuróticas, igrejas neuróticas, nações neuróticas, entregues a quem? Um irmão, uma irmã, um casal, disseram assim: pastor, saiu um documentário falando sobre as redes sociais, o senhor consegue ver? Colocaram em um pendrive para mim, e eu assisti aquilo, irmão Sérgio. Existem engenheiros dessa parte, eu não sei nem como falar assim, mas gente que trabalha com a inteligência artificial por detrás das redes, manipulando as pessoas. E aí eles disseram uma coisa lá assim: o produto que nós temos, que essas redes têm, é você. Fazendo do povo um produto. E aí nós vamos arrumar uma forma virtual também de cuidar de filho, de cuidar de casa, de cuidar da igreja. Não. O diabo pode buscar o distanciamento quanto ele quiser. A nossa forma de cuidar das pessoas é presencial. Sim. Minha forma de cuidar da minha esposa é presencial. Mas como é que você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não consigo isso. Mas eu posso levar a esposa comigo. Irmão, você pode levar a sua esposa. Você pode carregar os seus filhos. Você não tem que largar os filhos com a avó para vocês dois saírem. É filhos, é fruto do seu casamento. Leve esses filhos. Carregue-os. O carro. Compra um carro com lugar a mais. Leva seus filhos para lá e para cá. Todo lugar que eu te vejo está com sua esposa. Você queria que eu tivesse com quem? Né? Ela está te vigiando? Não, nós dois estamos vigiando o diabo. Cuidando do diabo para essas coisas. Faça dos lugares atrativo para ela, né? Nós temos que ir, irmão Sérgio, você sabe, você tem nos ajudado dessa forma. Você tem que ir hoje na igreja lá em Betim. Arruma no meio do caminho um lugar que tenha um lanche. Vamos passar lá com as crianças menores, os meus já não são assim. Vamos passar lá e fazer um lanchinho. Levou as crianças. A esposa gosta de uma coisa, percebe, hoje você vai ter que fazer uma viagem lá para Itapecerica, você vai fazer uma viagem para Ouro Branco, você vai fazer uma viagem para não sei aonde. Descobre um lugar no caminho que agrada a ela, faça alguma coisa. Para quê? Para ela estar ali junto, não é? Não deu para ela ir, volta e traga uma compensação. Nós temos que cuidar daquilo que é precioso que Deus nos deu. E eu tenho visto tanta gente relaxando com as coisas preciosas que Deus deu. E agora mesmo eu tenho um áudio de uma mãe dizendo assim: pastor Lei, o médico falou que a minha bebezinha vai morrer. Mandou eu escolher, levar ela para casa e ficar uns tempos lá para ela morrer, ou então fazer uma cirurgia e ela morrer na mesa da cirurgia. O que o senhor acha? O que eu acho, irmão? Aí pega essa mãe, meu Deus, e pega uma outra que falou, o médico falou, deixa ele chorar molhado lá, e pega uma que põe a fralda às 4 horas da tarde e leva para a creche trocar no outro dia.
que nós fazemos, né? As pessoas colocarem na nossa mão a decisão de uma vida, né? Ontem, uma filha ligou e falou: pastor, o médico falou que é para nós decidir. Vamos investir no nosso pai ou vai desligar tudo? O que o senhor fala? Meu Deus, como assim? O que eu posso falar com essa família? Hoje liga uma mãe, a bebezinha, 62 dias no CTI. E agora saiu e os médicos disseram: vocês levam ela para casa, vive uns dias lá, espera ela morrer, ou então deixa eu abrir a cabeça dela pela segunda vez e ela vai morrer na... Peraí, pastor, o que eu faço, hein? Meu Deus. Sabe, irmão Sérgio, depois o nosso sistema emocional fica abalado. Eu falo assim: oh meu Deus do céu. E eu vejo mães com filhos saudáveis, vemos famílias tão boas, eu vejo filhos que têm pais que eles podem ir lá todo dia, e eu vejo outros que estão precisando falar para o médico: doutor, deixa o papai morrer. Ou, doutor, deixa a minha criancinha morrer. Oh, meu Deus. Vamos pegar a palavra, o reavivamento que Deus disse, como disse o irmão Sérgio ali, a mensagem, a abertura da palavra, a visão de um plano todo, e aplicar nas nossas vidas para quando chegar um momento desse, nós podemos dizer assim: eu estou em paz. Sim. Eu vivi intensamente com meu pai, eu vivi intensamente com meu marido, eu vivi intensamente com os meus filhos. Está tudo bem, Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor pode cuidar. Sim. Vamos fazer dessa forma? Toma esse programa, essa conversa nossa, né, irmão Sérgio? Muito bom. Às vezes não é vamos dizer assim, um programa de muitas conexões e coisas assim, mas há algumas conversas que edificam, né? Muito. Que ajudam as pessoas a... Aplique a mensagem. O que é a mensagem do irmão Brana? Mensagem do irmão Brana cria cidadãos que, se o mundo soubesse, tem um hino que canta assim: e os próprios reis pudessem ver quem é você e de onde vem, se curvariam aos seus pés para ter um pouco do que tens, servindo ao Deus de quem tu és, e trocariam seus palácios, toda a glória e majestade, para viver como você, a um passo da eternidade. Oh, irmão, essa mensagem te faz um ser eterno. Amém. Amém? Mais alguma consideração aí, irmão Sérgio? Algum parágrafo, alguma coisa? Eu tenho um parágrafo aqui, eu não iria ler, mas a oportunidade, né? Fique à vontade. O irmão Brana, falando justamente do reavivamento, da destruição aqui, ainda dentro do assunto, ele falando sobre a rejeição, e nós podemos trazer justamente essa conexão que nós fizemos espiritual com o natural. Sim. Né? E tomar o que ele disse aqui. Quando nós rejeitamos, aí não quer dizer que a pessoa rejeitou, ele nunca ouviu, ele nunca aceitou. Às vezes nós aceitamos a mensagem, às vezes nós estamos nos cultos, estou até repetindo às vezes o que estou falando, mas foi bom aqui voltar nisso aqui. Às vezes nós estamos assistindo os cultos, vivendo os cultos, quem sabe pela internet ou presencialmente, mas ele disse assim: quando nós rejeitamos, o que é rejeitar? É realmente não aplicar. Isso. Aí ele disse assim, é uma mensagem simples, ele disse, mas rejeitá-la é uma destruição eterna. Rejeitar a aplicação dela nas nossas vidas materiais, naturais, na criação dos nossos filhos, de como nos proceder lá fora, né? Ele disse, é uma destruição
eterna. Uma rejeição sem falar, né? Sim. Não, eu rejeito isso aí. Não, eu não aplico, de certa forma eu estou rejeitando aquilo. Rejeitando. E aí, irmão Sérgio, surge uma destruição lá na frente. A pessoa olha, um filho está arrasado, tomando caminhos ruins e tal. O que foi, hein? Mas será que nunca foi pregado? Será que não... Ah, leu. Mas eu não dei atenção para aquilo. Não apliquei. Pois é. Olha, irmãos, eu tenho aqui uma irmã. Essa mocinha creu na palavra. Ela, a mãe, de bebezinha, rejeitou essa menina. Deu para uma outra família. Agora eu acredito que ela tenha uns 20 anos. E ela disse: essa é bem aquela história que eu contei para o senhor da minha mãe biológica, que agora quer ser minha mãe. Lá atrás não foi. Essa menina cresceu numa outra casa, agora mora sozinha, agora uma mãe quer... Não, sou sua mãe. Parece uma pessoa assim, de repente, sou sua mãe. Você tem que me tratar como mãe, você tem que... E aí, mais uma vez, o que o pastor fala? Pastor, apareceu uma mulher aqui, é minha mãe, falou que é minha mãe. Ela quer que eu conviva com ela como mãe. Trazer algumas perguntas que nós recebemos aqui para a igreja nos ajudar a responder, né? Nós temos aqui, deixa eu abrir a lista que os irmãos nos mandaram. A irmã Adir Lacerda, aqui em Belo Horizonte, Agnaldo Stallone, Ana Carolina Sidney, Ana Xavier, Carmen de Jesus e Tiago José. Aqui, irmãos, aqui está a irmã Carmen. Irmã Carmen, desculpe, me permita usar, né? A irmã Carmen, ela criou 2 filhos homens sozinha. Ela trabalhou. Um filho é formado em administração de empresas. O outro filho é psicólogo. Os 2 filhos são cristãos. Ah, não dá. Conversa com a irmã Carmen. Não, é assim. Não, olha que eu te corrijo, eu te pego e tal. Que coisa, hein? Deus abençoe seu coração, irmã Carmen. Emerson Santos e família, Emerson Vilaça e família, Francisco de Paula, Gessi Alves, irmã Rayane e família, irmã Aparecida, irmã Kênia Domingos, irmão Antônio Reis e família, Isabel Freitas, José Mauro e esposa, Luana Santos, Maria Elisa, Isabela e Ana, Lúcia Flores, Luiz, Eliette e Elizabeth, Maria Aparecida, Maria de Fátima Mangabeiras, Marta Maria, Mariane Oliveira, Robson Luiz, Rosa Amaral, Cristiane Sara Amaral, Rosária Santos, Rosimar Pereira, Sara Freitas, Sara Lopes, Sueli Andrade, Thaís Ferreira, irmão Odilon Glória e irmã Maria Angélica. Aí, o irmão Odilon também é filho da irmã Maria, que o pastor Wanderlei fez até um programa com ela, né? Eliane Sarmento em Betim, Divina Maia em Campo Grande, Roberto Katsui em Campo Grande, Geraldo Borges em Contagem, irmã Erotildes de Fátima em Contagem, irmã Sandra, Joana e João Miguel em Contagem, Maria Gomes em Contagem, Adair em família em Crevelândia, irmão Sebastião e irmão Robson em Esmeralda, Maria José em Fortaleza de Minas, Natalice Leonardo da Paixão em Goiânia, irmão Léo,
nosso companheiro daqui, que está tão longe daqui, né? Irmã Nilva Pereira Lemos, irmã Nilva, e a irmã do pastor Vanderlei, irmão Edivaldo, Maria Helena, Priscila, Paloma e Rebeca em Ibirité, irmã Solange, Mateus e Lucas em Ibirité, Edmilce e esposa em Içara, Geisiane e Ana Clara em Igarapé, Viriato e a irmã Quitéria em Juatuba, Gilmar Francisco em Lagoa Santa, Isabela em Lagoa Santa, Heleno Oliveira em Maringá. Irmão Gilmar, nós estamos orando com o irmão pela sua filha, irmã Kézia. Creio que Deus a levará de volta para casa em nome de Jesus Cristo, saudável. Irmão Rolf Borba em Piracicaba, irmão Antônio e família em Ribeirão das Neves, Jusilene de Jesus em Ribeirão das Neves, irmã Renata Assis em Ribeirão das Neves, Antônia Otaviano em Rio Claro, pastor Marcelo, Rio de Janeiro, Deus abençoe, pastor Marcelo, irmã Bia Lohane Samara no Rio Manso, Wanda Souza em Rio Manso, Helenice e irmãs em Sabará, Antônio e Fátima em Santa Luzia, Kátia Olerina e Maxilane em Santa Luzia. Ah, sim, a irmã Olerina. Eu fiquei feliz de ver, ela teve alguns problemas, está acamada, né? Eu acredito que seja o AVC, até porque ela ficou sem movimentos. E aí, com a questão da irmã Zuleima e o marido, o senhor Antônio, abrirem uma oportunidade aqui, ele tem um consultório de acupuntura, a irmã Kátia levou ela lá e ela já está restaurando os movimentos. Fiquei muito feliz, a Maxilane me mandou. Deus continue abençoando, ajudando, e Deus também abençoe lá, irmão Antônio, a irmã Zuleima, né? Maxwell e Carol e Suzana, cria Suzana, irmã Carol, em Santa Luzia também, Paulo e família em São Carlos, irmã Rose, irmão Daniel e a irmã Rosileia em Vespasiano. Esses aqui foram os da lista. A irmã Adamirtes e a irmã Mercedes e também o irmão Expedito Soares. Hoje é aniversário da irmã Mercedes, que Deus abençoe, né? Mariana Vilaça, em BH. Irmão Dionísio, Deus abençoe, irmão Dionísio. A irmã Esté Mesquita e a Radassa, em Ribeirão das Neves. A irmã Esté é esposa do irmão Marcos, que trabalha aqui atrás das câmeras, mesmo com a bebezinha. De vez em quando, ela quase toda vez está aqui, né, irmão Marcos? Junto com você. É isso aí. A irmã Lúcia Coimbra, a irmã Benedita, elas duas em Ouro Branco, a irmã Lohane Vilaça aqui em Belo Horizonte, a irmã Rosimeire, Keren, Júnior e Sofia em Vespasiano. Creio que são somente esses que comunicaram a sua audiência, né? Que Deus abençoe então a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos tratar as nossas famílias com mais responsabilidade e seriedade. Mais um tempo de responsabilidade, nós vamos ter domingo de manhã, culto de escola dominical, ouvindo mais um momento da palavra de Deus. Segunda-feira nós temos as chaves do Evangelho. Já tem gente querendo batizar. Não só aqui, mas em algumas cidades já veio alguém de Cuiabá, já veio alguém de Praia Grande, São Paulo, lá em Joinville. As pessoas... Nosso trabalho é para que encontre o último eleito. Aonde ele vai congregar? Aonde tiver um pastor que prega essa mensagem, ele vai congregar ali. Nós não estamos fazendo um império para nós. Então, segunda-feira à noite, nós temos Chaves do Evangelho. Terça-feira, culto de oração, estamos lendo a mensagem Porque Não Somos Uma Denominação. Quarta-feira, uma palavra à igreja. Até não sei, nessa quarta, irmão Adelso fez o programa,
pastor Vanderlei teve algumas necessidades. Pode ser que quarta ele esteja, pode ser que não. Mais uma palavra à igreja. Quinta-feira, mais um culto de pregação da palavra. Sexta-feira, mais um programa, assim está escrito, se Deus nos der, mais uma sexta. E é sempre um grande prazer estarmos aqui juntos, né? E ter você, irmão, irmã, aí do outro lado. Obrigado aos irmãos que nos ajudam aqui, irmão Marcos, Isaac, os meninos que trabalham. Irmão Sérgio, muito obrigado. Bem-vindo sempre, viu? Pastor, amém. Eu que agradeço a gentileza de estar junto com o senhor aqui, né? E com os irmãos. Sim, muito maravilhoso. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. Nós já fizemos o programa aqui até de 4, 5, mas enquanto nós dois estamos aqui hoje, o irmão Fernando está lá em Betim, né? Betim. Irmão Adelso está lá em Ibirité fazendo cultos. Mas seria bom ter uma mesa aqui com todo mundo, né? Mas são responsabilidades que crescem a cada dia e nós queremos cumpri-la da melhor forma possível. Deus abençoe a todos. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. E pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma dessas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.